Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Muita chuva por aqui, gente. Vamos lá. Esta é a terceira aula da história da igreja, disciplina de história da igreja. Eu fiz um recurso aqui que acabou entrando automaticamente para você, para lembrá-lo de curtir, né? Curtir esse vídeo. Olha aí, onde é que tá? Aí. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Curta esse vídeo, ative as notificações. Eu estava observando uma coisa, para vocês terem uma ideia. Nos últimos 90 dias, o canal teve de visualizações únicas 17 mil visualizações únicas, ou seja, ele pega o IP das pessoas que visualizam os vídeos e identifica, né, de pessoas individuais. Então, por exemplo, se você entra no vídeo uma vez, pausa, retorna num outro dia, num outro momento, as visualizações que aparecem quando você enxerga ali no YouTube, elas contam, né? Cada vez que você visualizar, se você visualizar o vídeo 2, 3 vezes, ele vai marcar como 2, 3 vezes. Mas as visualizações únicas é de um único perfil. Então, se você pode entrar 10 vezes e assistir o vídeo, ele vai contar como uma única vez. Então, olha só, nós temos quase 8 mil inscritos no canal e mais de 17 mil visualizações únicas nos últimos 3 meses. Ou seja, tem muita gente que visualiza e não se inscreve no canal. Então, se inscreva no canal, isso é muito importante. Dessa forma, nós alcançaremos mais pessoas. Certo? Deixa eu dar uma boa noite aqui. O barulho de chuva tá intenso. Está chovendo muito no Rio Grande do Sul. O dia inteiro. A previsão é de chuva aí até segunda-feira. Provavelmente, teremos aí problema que nós chamamos aí de cheia, né? Ou de enchente. Algumas regiões aqui, algumas cidades aqui próximas sofrem com, né, nesse período. Boa noite, Sandra, graça e paz. Boa noite, Ivone. Ana Bruno, boa noite, graça e paz. Mais uma aula abençoada. Daniela, paz do Senhor. Dani, paz do Senhor. Marcos Lima, paz do Senhor, boa noite. Belém do Pará. Neuzedir, graça e paz, boa noite. Gente, eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Um minutinho só, tá? Nós estamos para... Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer uma coisa. Nós estamos para enviar o Teologia para Todos para Angola. E há um pedido também para Moçambique. Angola, nós vamos mandar um notebook. Eu já vi o notebook para comprar. Está faltando algo em torno de um pouquinho mais de R$800. Claro, tem mais um envio ainda para Angola. E eu vou pegar um HD externo que eu tenho, que eu não uso, novinho. Nós vamos baixar todos os vídeos, até para não ocupar todo o espaço do notebook, né? Porque isso acaba trancando e travando. Nós vamos baixar todos os vídeos, mais de 50 vídeos do YouTube aqui, com as aulas do Teologia para Todos. E todas as aulas, ou todos os vídeos de leitura da Bíblia até o dia que eu enviar. Então nós já temos, por exemplo, 125 vídeos. E se eu chegar no 100º, 30º dia e enviar, nós teremos os vídeos até lá, né? Um exemplo. Então eu vou baixar, comecei a baixar os vídeos e vou
disponibilizar também. Falei com o pastor Paulino hoje, ele me encontrou pelo Facebook, conversamos pelo WhatsApp. Ele está feliz, muito empolgado com a possibilidade do Teologia para Todos chegar em Angola. E o próximo passo depois de Angola vai ser Moçambique. Então, se você deseja contribuir, né, para esse projeto, nos chame aí depois, chame a Neuza Edir, chama a Marinês, e vamos alcançar aí Angola com Teologia para Todos e com a leitura da Bíblia também. Chegaremos em Angola. Tá? Neuza Edir disse que dificuldade de achar. Marinês, estou bem, graças a Deus. Feliz aí com a possibilidade do nosso grupo de convívio iniciar em Porto Alegre. Muito feliz. Sexta-feira aqui é dia de relógio de oração, né? Nós temos, só para você, esse aqui é o nosso Cultivando. Os membros recebem, né? É o nosso book de membros do ano. E a primeira página é os nossos objetivos de oração. E aqui os irmãos oram por esses objetivos e também pelas suas necessidades, pelas suas súplicas. Muita chuva, não parou ainda. Boa noite, Neide. Boa noite, Elson. Graça e paz. Tá mais friozinho pra cá, tá? Marta, boa noite. Elson, boa noite. Paz, meu querido. Sérgio. O frio está chegando. Época de pinhão, época de lareira. Agora coloquei o fone e vi que tá chovendo. Chovendo bastante. Agora deu uma acalmada, ó. Pastor Nunda me falou que chorou de alegria quando me deu notícia. Ele deu a notícia e pode ter falado com o Senhor. Falamos hoje. Tem 2 áudios dele que eu não consegui escutar ainda. Eu vou dar um retorno para ele em seguida. Empolgados com o grupo de convívio, maravilha. Novembro, nós teremos aqui uma imersão em Lajeado, né? E você é meu convidado. Pouquíssimas vagas. Chame a Marinês. Pouquíssimas vagas mesmo. Nós vamos fazer uma imersão sexta, sábado e domingo, provavelmente. Não fiz o programa ainda, mas estou para estabelecer ele. Mas principalmente durante o sábado o dia inteiro, manhã de domingo e à noite no domingo, que é aniversário da Palavra da Vida, o 3º aniversário. Então, se programe para que você possa estar conosco. Apareceu até mosquito agora aqui, né? Se programe para estar conosco em novembro, tá? Novembro estaremos aqui numa grande imersão, teológica, também comemorativa ao 3º ano da Igreja Palavra da Vida e também um novo formato do Centro de Treinamento Palavra da Vida, que esse vai ser o piloto, tá? Essa turma será o piloto de algo que o Senhor tem colocado no nosso coração, que creio eu que será muito grande, que nós formaremos pastores, plantadores de igreja, teólogos, teólogas e enviaremos para o Brasil inteiro. Eu creio muito nisso. O TPT 2.0 vai começar no final da conclusão da turma 4 ou vai ser paralelo? Vai ser paralelo, tá? Porque todos os alunos estão convidados para participar. Ok? Então, como eu comentei com vocês, esta é uma aula que foi reaproveitada da turma 4. Vocês vão ficar com ela da turma 3, perdão, né? Nós estamos dando continuidade a ela. Então não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de verificar se você está inscrito no canal, por favor, verifique isso. E considere a possibilidade de se tornar um membro do canal aqui, ó, membro do canal, e assim o canal cresce cada vez mais. Fique com a aula agora, uma aula de história da igreja maravilhosa, e eu prometo retornar no finalzinho da aula aqui, antes dela acabar, para dar mais alguns recados para vocês e orar com vocês, né, já que estamos no nosso relógio de oração, realizarmos uma oração juntos. Tá bom? Fique com a aula e eu volto no final dela.
Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos, boa noite. Esta é a nossa terceira aula de História da Igreja. Me perdoem o atraso, mas estava fazendo um atendimento e aí pensei que eu ia conseguir estar aqui às 20 horas, mas avançou um pouquinho. O casal se atrasou um pouquinho aí atrasou tudo, né? Mas graças a Deus estamos aqui. Boa noite, boa noite. Boa noite, Silvana, Zelim, Vera Bruneri, Rosângela, Eronita, boa noite. Fabiana Meirelles, boa noite. Deus abençoe a todos, graça e paz. Desde já eu peço para que vocês deixem o seu likezinho aí, né? Por favor, deixem o seu like no vídeo, curtam o nosso videozinho aí, por favor, para que a gente possa crescer aí, o canal possa ampliar um pouquinho mais. Eu peço a ajuda de vocês. O canal agora está monetizado, então, claro, são pequenos passos, muito pequenos, né? Passinhos de formiguinha aí, mas de certa forma contribui para o próprio ministério aí. E quem sabe um dia esse próprio canal seja capaz aí de sustentar a plantação de várias igrejas aí, né? Por que não? Que Deus possa ouvir as nossas orações. Fabiana, que o Senhor te console, que o Senhor possa derramar aí a sua presença como bálsamo na tua vida, que o Espírito Santo possa abraçar você e toda a família, tá? Contem com as nossas orações e conte também com toda a nossa ajuda aqui para que você possa passar pelas aulas, mesmo enfrentando essa grande perda, essa separação. Que o Senhor possa consolar toda a tua família. Tá bom? É isso aí. Deixa o seu like, né? Precisamos compartilhar. Nós precisamos agora bater a meta dos 5.000. Né? Estamos com 4.730, pouco menos de 260 inscritos para nós chegarmos a 5.000 inscritos no canal. Então, se cada um aqui que está online trazer um aluno para o canal, né, nós aí vamos bater a casa dos 5.000 inscritos logo logo, e daí depois estabelecemos a meta dos 10.000. Quando eu abrir as inscrições para a turma 5, as inscrições começarão em outubro até fevereiro. Quando nós abrirmos essas inscrições, aí sim vamos estabelecer a meta de chegar aí aos 10.000 inscritos. Mas vamos lá, primeiro momento aí é nós chegarmos na meta dos 5.000, né? Então que Deus abençoe a todos. Zelim, pastor, ainda dá para fazer o curso nessa turma 4? Eu vi que tu começaste a fazer as aulas agora, né? Pode acompanhar lá, essa aqui é a turma 3, tá? A turma 4 começou uma disciplina ontem, mas daí eu te aconselho também a se inscrever na turma 5 e entre lá no canal do Telegram. Aqui no link desse vídeo, na descrição desse vídeo, tem o link para o canal do Telegram. Participe do canal do Telegram, porque todas as informações acabam sendo transmitidas por lá. Certo? Então, se você deseja ser um mantenedor desse trabalho, né, se você, de certa forma, deseja contribuir, os nossos projetos são muitos, gente, muitos mesmo. A gente está aí com a plantação da igreja, nós estamos com o Semeando, que é a escola infanto-juvenil aqui da igreja. Nós estamos com os próprios cursos aqui de teologia, o bacharelado, né, que se Deus permitir, semana que vem eu coloco em dia as coisas que estão faltando também. Se você deseja ser um mantenedor, também temos um canal, está na descrição do vídeo aqui.
o link para o grupo de mantenedores, que também é pelo Telegram. Né? Você pode fazer uma contribuição aí para que a gente continue disponibilizando cursos de teologia totalmente grátis, de forma totalmente gratuita, sem cobrar nada. Já temos aí mais de 800, mais de 1.000 alunos já formados nas 2 primeiras turmas, né? 1.000 alunos de forma gratuita, formados nas 2 primeiras turmas. Estamos com 2 turmas em andamento e logo aí, né, para 2023, teremos uma quinta turma, né? Que será a turma de número 5. Bora lá? Bora para a aula de hoje, História da Igreja. Deixa eu pegar aqui meu tablet, só um pouquinho, para ver aonde nós paramos, que página nós paramos do nosso e-book. Se você não tem acesso ao e-book, lembrando, né? Lembrando que na minha bio do Instagram tem lá, Zelim, chama a Marinês lá depois que ela te ajuda. Entra lá no Telegram, que ela ajuda aí. A Marinês acaba sendo um suporte muito importante para nós aí no nosso curso, tá? Responde, ajuda quando nós não conseguimos. Deixa eu abrir aqui. Onde é que está? Meu e-book de História da Igreja. Eu estava falando, né? Que você pode, pelo Linktree, encontrar os e-books que estamos estudando nesse momento, tá? E está lá o e-book de História da Igreja, da turma 3, e está lá o e-book de Introdução à Teologia, que é a disciplina que estamos estudando com a turma 4. Na grade curricular do Teologia para Todos, a turma 3, que é esta turma, está então na sua 7ª disciplina e nós iremos até a 10ª, né? Então depois dessa temos ainda mais 3. Paramos, deixa eu ver aqui. Lembrei. Estamos no período da Igreja Imperial e lembrando que nós agora vamos falar sobre 2 concílios, na verdade 2 não, né? 3 concílios muito importantes que acontecem nesse período da Igreja Imperial. Na verdade, muitos concílios aconteceram na história da Igreja. O concílio era uma reunião, né, que de certa forma era o primeiro concílio. Ele está na Bíblia, tá? Deixa eu achar aqui para você. Está no livro de Atos, primeiro concílio, que é o chamado Concílio de Jerusalém. Tá? Concílio de Jerusalém vai aparecer em Atos, capítulo de número 15. Deixa eu ver se está certo. Peguei a King James aqui. A King James tem uma letrinha aqui que prejudica aqueles que necessitam óculos, né? Atos 15. É isso aí, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é isso aí. Aí. Atos 15, tá correto. Olha só. Atos capítulo 15. Acontece o primeiro concílio da história da igreja. O concílio era uma assembleia, né? Uma assembleia onde se reuniam os presbíteros, os bispos da igreja, os pais da igreja, os apóstolos, na época do período apostólico, óbvio, depois no período pós-apóstolos, no período dos homens apostólicos, dos pais da igreja. Então, muitos concílios aconteceram na história da igreja, tá? Eu quero ver se eu consigo colocar um slide aqui, se ele não desconfigurou. Deixa eu ver aqui. Deu uma desconfiguradinha, mas deixa eu melhorar, só um pouquinho. Um pouquinho. Deixa eu ver se melhora aqui. Aí, deu uma desconfigurada.
mas vai melhorar agora. Um minutinho só, tá? Isso acontece, eu sempre digo para vocês, eu uso o PowerPoint, né? E quando trago para o Google Drive abre no Google Apresentações. Daí ele acaba, de certa forma, desconfigurando algumas coisas aí, mas vai aparecer de uma forma bem natural aí. Deixa eu só capturar a janela. Eu quero mostrar para vocês os vários concílios que aconteceram na história da igreja, tá? Então, muitos concílios aconteceram na história da igreja, tá? Aqui ficou... Depois eu arrumo ali, tá? Deixa eu arrumar rápido, só um minuto, tá, gente? Senão vai ficar feia a imagem aí. Sei que vocês gostam de dar print e daí vai ficar desconfigurado. Deixa eu só ajustar ali o nome dos concílios. Deixa eu ver se eu consigo ajustar rapidamente aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer um ajuste rápido aqui. Porque meu slide ficou totalmente desconfigurado. Um minutinho, tá? Estou conseguindo arrumar aqui rapidamente. Eu quero apresentar para vocês vários concílios que aconteceram na história da igreja. Claro que nós estamos estudando o período imperial, tá lá na página 18, como a Vera notificou ali para vocês, né? Então, página de número 18, nós vamos ver agora o Concílio de Nicéia, Concílio de Constantinopla e o Concílio de Calcedônia, que são 3 concílios que acontecem nesse período que nós estamos chamando de período imperial da igreja, que vai do Edito de Milão. Lembra o que é o Edito de Milão? Edito de Milão é aquela promulgação, aquele decreto do próprio Constantino, né, que em 313 depois de Cristo ele vai dar liberdade de culto para os cristãos. Já havia um edito de 311 que proibia as perseguições, né? E de certa forma os cristãos agora estão inseridos dentro do império, e esse período imperial vai de 313, do Edito de Milão, até a queda de Roma em 476 depois de Cristo. Então, durante esse período, né, de aproximadamente 160 anos, 163 anos, para ser mais preciso, aconteceram 3 concílios, 3 grandes assembleias, onde o bispado, o presbitério da igreja, né, os pais da igreja, os homens ali que eram líderes da igreja, de certa forma se reuniam para discutir questões doutrinárias, questões heréticas que de certa forma prejudicavam a igreja. E aí tem um diagrama que mostra essa linha do tempo, né, dos períodos que nós estamos falando. Hoje nós estamos estudando ali, primeiro, você olhando logo abaixo do creio, você vai ver uma linha do tempo da história da igreja. Nós estamos no período vermelhinho ali, no período imperial, né? E vários concílios aconteceram na história da igreja, né? Os primeiros concílios, você vai ver aqui, são chamados de concílios ecumênicos, tá? Não tem nada a ver com o ecumenismo, mas sim com a ideia da unidade da igreja e de trazer essa visão da ortodoxia, do credo, né? Então, nós vimos ali, primeiramente, logo depois do Concílio de Jerusalém, que acontece lá em Atos, capítulo 15, tem o Concílio de Nicéia, o Concílio de Constantinopla, né? Nicéia em 325, famoso Concílio de Nicéia, o Concílio de Constantinopla em 381, o Concílio de Éfeso em 431 e depois o Concílio de Calcedônia em 451. Esse Concílio de Éfeso ele é um pouco contraditório, né? Existe aí toda uma questão em volta de alguns debates que aconteciam. Mas grandes concílios são os 3 concílios que nós vamos citar
agora a partir desse momento, certo? Então, o concílio, então, para que você tenha esse entendimento, era, né, uma reunião onde as igrejas, ou o presbitério, ou o bispado da igreja se reunia para preservar a doutrina, a ortodoxia, instruir o povo, né, de forma pedagógica no ensino bíblico, ou ainda combater falsas heresias. Era uma das grandes tarefas de um concílio, né? E aí nós vamos ver o Concílio de Nicéia, tá? O Concílio de Nicéia, que é o mais desses 3 concílios que nós vamos estudar nesse momento. Ele é o concílio mais famoso, né? O Concílio de Nicéia, que aconteceu em 325 depois de Cristo, tá? 325 depois de Cristo. Muita gente diz, no Concílio de Nicéia se definiu a Trindade. Na verdade, não, né? O Concílio de Nicéia, e aí até vou pegar depois um material para indicar para vocês, né? Quem quer se aprofundar em história da igreja e deseja, de certa forma, conhecer algo que seja o próprio, a questão dos concílios, né? De novo, gente, deixa eu só dar uma ajustada no meu slide aqui, que ele deu uma distorcida novamente aqui nas informações, tá? Só um pouquinho. Deixa eu ajustar aqui. Vamos ver se eu consigo arrumar aqui. Eles sobrepõem os textos aqui, né? Vamos ver se eu consigo ajustar aqui. Vai ficar mais ou menos, mas melhorou, tá? Vou botar um slidezinho para vocês. Tem um material muito interessante, que é esse livro aqui, que é a História dos Concílios Ecumênicos, tá? Ele é da editora Paulus, é uma editora, né, católica, e ele vai falar de todos os concílios ecumênicos da história, né? Então, ele é muito interessante. Vai falar do concílio de Nicéia até o concílio de Calcedônia, depois do concílio constantinopolitano ao concílio niceno, né? E assim por diante, indo até o chamado Concílio do Vaticano II, né? Esse Concílio do Vaticano, por exemplo, ele é um concílio mais recente, né? Deixa eu ver aqui. Ele é de 1962, né? Aconteceu de 1962 a 1965. Então notem que ele é um material muito interessante a respeito dos concílios ecumênicos que aconteceram na história da igreja. E qual a importância de um concílio na história da igreja? Olha que legal, deixa eu ajustar aqui, só um pouquinho. Opa, minutinho aí que eu arrumo o slide aqui para ficar mais... Aí, deixa eu ver se agora tá enquadradinho aí para você não perder absolutamente nada. É muita informaçãozinha que tem aqui nesse slide, mas alguns pontos principais, né? O tema principal desse concílio, esse concílio se reuniu no dia 20 de maio de 325, no Palácio Imperial de Nicéia, né? Então, Nicéia, se você olhar esse mapa que tem aqui embaixo, né, que está mostrando, ele mostra que Nicéia ficava acima de Éfeso ali, né? Na Ásia Menor, pertinho de Constantinopla, tá? A questão principal aqui era se Jesus realmente é Deus, né? Jesus é Deus? Por quê? Porque havia um homem chamado Ário, né? Ário, ele acusava Alexandre de Alexandria, um bispo, né, de negar o monoteísmo cristão, né? Notem por isso que as pessoas fazem confusão de achar que o Concílio de Nicéia discutiu a Trindade. Na verdade, não. O Concílio de Nicéia vem discutir a respeito da figura
da divindade de Cristo, né? Aquilo que a gente fala muito, e se vocês lembrarem da disciplina de Teologia Sistemática 1, aquelas várias heresias que eu apresentei, tinha uma delas que se chamava o arianismo. O arianismo, ele surge por intermédio de Ario, que negava a divindade do verbo, né? A famosa frase que Ario usava era: havia um tempo em que Cristo não era. Então, Ario se apegava nisso, né? E, de certa forma, acusava Alexandre de negar o monoteísmo cristão, né? No sentido de que, olha, Alexandre não crê em apenas um Deus, né? E, na verdade, Alexandre cria na divindade, né? No relacionamento do pai com o filho, né? Do filho com o pai, e acusava, então, o próprio Ario de negar a divindade de Jesus Cristo, né? Aí tem nomes bem interessantes que participam desse concílio. Primeiro é Atanásio, tá? Está aí nesse slide à esquerda, né? Atanásio e Eusébio, ok? Atanásio, ele era um jovem diácono, né? E ele participou desse concílio, e depois ele tornou-se um dos maiores adversários do arianismo. Tá? De novo, o arianismo negava a divindade de Jesus. Dizia que Jesus era apenas, né, ele não era divino, não era o verbo encarnado propriamente dito. Eusébio de Cesareia tendia a favor de Ario, né? Pois ele se opunha ao chamado termo homousios, que queria um outro termo, que na verdade, de certa forma, homoiousios, né, que era o termo que ele se opunha, significava de uma substância, na verdade, o que ele se opunha significava da mesma substância, né? Duas palavras gregas, dois jogos de palavras que eram utilizados na tradução, que diferem por uma única letra grega, tá? Uma única letra grega causava todo esta celeuma em torno de Jesus ser de uma substância semelhante ou ele ser da mesma substância, tá? Substância semelhante é o homem. Por exemplo, quando o Senhor diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, semelhança não é ser igual, né? Algo que é semelhante é parecido. Algo que é semelhante é uma cópia, algo que é semelhante não é igual, é semelhante. Então, essa palavra homoiousios, né, que significa de uma substância semelhante, estava em discussão com homousios, que significa da mesma substância. Então, o cristianismo aqui quase que é dividido, né, pela menor letra do alfabeto grego. E o conflito com o arianismo, né, esse conflito aqui que se dá no concílio de Nicéia, em 325, ele vai até o concílio de Constantinopla, em 381 depois de Cristo, né? Houve um nome muito importante nesse concílio que foi Constantino, né? Constantino foi imperador romano de 306 a 337 depois de Cristo. Eu já indiquei aqui um livro sobre Constantino, né? Vou indicar novamente, se eu localizá-lo ele aqui, né? Deixa eu ver onde é que ele está. Se alguém deseja também se aprofundar nesse período que antecede o período de Constantino até o seu reinado, né, até o seu império, né, tem um livro chamado, da editora Monergismo, Em Defesa de Constantino. Muito interessante, um livro histórico maravilhoso, que vale a pena você se debruçar aí, tá? Então foi
foi Constantino, o imperador romano, que convocou o concílio, o primeiro concílio de Nicéia, né? Ele também construiu a própria cidade de Constantinopla, que hoje é a atual Istambul, tá? E na Turquia, né? E o ato mais importante desse concílio é a redação e aprovação de uma definição de fé em forma de símbolo, ou seja, um conjunto das verdades essenciais professadas pela igreja, tá? Então, esse concílio aqui, para vocês terem uma ideia, ele teve a participação de 318 bispos da igreja, né? Então, olha que movimento que foi feito para discutir essa questão em torno da questão que Ário levantava a respeito de nós termos aí um Jesus que no princípio não era, né? Ou se realmente ele era da mesma substância, tá? Então eram essas discussões que estavam envolvidas dentro da questão dos concílios, tá? Então é muito importante a gente compreender isso. Um pouquinho antes da gente avançar aqui, deixa eu só voltar para o nosso slide. Teve um itemzinho que eu preciso mostrar para vocês, que eu acabei antecipando. Na verdade, eu antecipei a questão do concílio, mas deixa eu arrumar o meu slide aqui, gente. Só um pouquinho. Aí, bora lá. Bom, então falando ainda dessa questão de Constantino e o Império Romano, né? O próprio Constantino, então, até chegar no domínio, no Império de Constantino, Roma, né? O próprio Império Romano, ele passa por sucessivas crises dentro do seu império, guerras civis, batalhas, muitas batalhas violentas, e a própria desorganização institucional que vai acontecer dentro deste período, né, em que nós estamos aí falando do Império de Constantino. Então Constantino, ele começa um processo de reunificação e de restauração do Império, que já estava bem desgastado, que já era um império, né, com a divisão de forças, a divisão das suas províncias, com diversas batalhas acontecendo, né? E aí, até surgindo uma nova capital dentro do próprio reinado, do próprio império, né? Do próprio império, Constantinopla sendo uma segunda capital, né, distante de Roma, daí sendo digamos assim, a capital do Império no Oriente, tá? E aí nós vamos ver isso tudo, de certa forma, tentando trazer, digamos assim, uma nova força para o Império Romano, né? E aí tem algo muito importante que acontece em relação à própria conversão de Constantino, né? Ele diz que ele teve uma revelação do céu, né? Ele era o Império Romano, era um império pagão, né? Nós não podemos esquecer disso. Um império totalmente pagão, com seus deuses, com as suas festas pagãs, né? E Constantino se converte à fé cristã, a fé que antes ele queria destruir, né? E a partir de agora, ele em 312 aí, né? Nessa batalha da Ponte Milvia, né? Ponte Milvio ou Milvia, Constantino vê no céu um pôr do sol. E quando ele vê no pôr do sol, ele vê uma letra X e uma letra o X e o P, né? No alfabeto grego, que significava
pronunciando, respectivamente, o CH e o R, né? Que seria as iniciais do nome Christus, tá? E junto com ela uma frase em latim que significa in hoc signo vinces, ou seja, com este sinal vencerás. Então Constantino mandou gravar esse símbolo nos escudos dos soldados, né? O X e o P, tá? No dia seguinte, ele derrota Maxêncio e se tornou o único imperador do Ocidente. Então esse é um fato bem curioso da conversão de Constantino, tá? Esta é a placa que está na Basílica, né? Onde foi uma homenagem em relação ao Edito de Milano, né? Que é o Edito de Milão, do qual Constantino, em 313, deu o direito de professar o cristianismo, ou seja, liberdade religiosa, né? Liberdade religiosa em relação aos cristãos, né? E o Edito de Milão, de 313, estava mais ou menos assim: nós, Constantino e Licínio, imperadores, né? Lembrando que havia dois impérios nesse momento, duas províncias, né? Encontrando-nos em Milão para conferenciar a respeito do bem e da segurança do império, decidimos que, entre tantas coisas benéficas à comunidade, o culto divino deve ser a nossa primeira e principal preocupação. Pareceu-nos justos que todos os cristãos, inclusive, gozem da liberdade de seguir o culto e a religião de sua preferência. Assim, qualquer divindade que no céu mora, ser-nos-á propícia a nós e a todos os nossos súditos, né? Então na verdade, alguns até acusam, né, dizendo que era um entendimento da fraqueza do império e, dessa forma, pelo número de conversão que já estava acontecendo, eles entenderam a necessidade de se aliar, né? Não estavam vencendo, né? Se você não os vence, una-se a eles. E aqui a batalha, né? A batalha da Ponte Milvia e o P e o X, né? Que depois vai aparecer aí direto, né? Na questão romana, aí, vinculado ao romano, a Roma, essa visão que Constantino teve, tá? Aí, né, em 380, muita gente engana-se também, achando que foi Constantino que estabeleceu o cristianismo como a religião oficial do império. Engano, não foi Constantino, embora ele tenha se convertido, embora ele tenha convocado o primeiro concílio ecumênico de Niceia, embora ele tenha promulgado o Edito de Milão dando liberdade de culto, o cristianismo se torna a religião oficial do império somente em 380 d.C. Além de tudo isso que Constantino fez, ele foi no período dele, do seu império, em que a primeira versão da Basílica de São Pedro, hoje a Basílica lá do Vaticano, foi construída, né? Então foi no império, no governo de Constantino, que a primeira construção da Basílica de São Pedro foi levantada. Claro, não chega nem perto do que é hoje a própria Basílica, né? Então, o início da cristandade moderna, cristandade no sentido como uma religião oficial, né, vai começar em 380 d.C. com o imperador Teodósio, tá? E aí começam a surgir outras igrejas fora do império, né? Ásia, África e assim por diante, ok? Certo? Então, voltando um pouquinho para o nosso e-book, falamos um pouco voltando para o e-book, tá? Falar um pouquinho de novo sobre, agora sim, o fechamento dos dois concílios, tá? Do concílio de Niceia e do concílio de Constantinopla. Muito importante a gente ter essa visão a respeito dos dois concílios ali, ok?
Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Opa. Um minutinho. Um minutinho só aí. Aí. Tá, bora lá. Então, lembrando, né, o império está em crise, né? E a igreja enfrenta aí, nesse período dos dois concílios, uma série de ataques contra a doutrina do ser de Deus e da pessoa de Cristo. O resultado desses debates foi, então, uma formulação bíblica de uma das mais importantes doutrinas cristãs, né? Então, foi a primeira heresia sobre a Trindade que a igreja enfrentou e que também é muito popular nos dias atuais, né? O ensino de Sabélio, também conhecido por patripacianismo ou monarquismo modal. O que é isso? Ele propagou a noção de que só existiria uma pessoa divina, Deus Pai, que se manifestaria nas três formas, Pai, Filho e Espírito Santo. Muito conhecido, por exemplo, como unicismo. Existe até uma banda cristã, pseudo-cristã, né, podemos dizer assim, famosíssima, que fez muito sucesso aí nas décadas de 80 e 90, que é a banda Voz da Verdade. Né? Eles são unicistas, ou seja, eles acreditam numa doutrina parecida com essa doutrina de Sabélio, ou seja, existe um Deus que se manifesta em três formas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele seria um Deus, né? Na doutrina de Sabélio, ele é um Deus que seria uma pessoa que se transforma no decorrer da história, o que exclui a possibilidade de ele existir eternamente como três pessoas, tá? Então, essa é o sabelianismo, como é conhecido, né? Outra heresia estava relacionada com Paulo de Samósata, que aí viveu por volta, né, cerca de 275 a.C., um pouco antes do concílio de Nicéia, né? O Paulo de Samósata era bispo em Antioquia e importante autoridade do governo de Zenóbia, tá? Zenóbia era uma rainha, tá? Então, olha só que coisa interessante, rainha de Palmira. O que Paulo de Samósata ensinava? Ele ensinava o adocionismo. Lembra do adocionismo? Nós vimos lá em Cristologia também, tá? Tanto o sabelianismo como o arianismo e o adocionismo, nós vimos todos eles lá em Teologia Sistemática 1, onde nós estudamos a Cristologia e a Pneumatologia, tá? O que é o adocionismo? Seria a teoria de que Jesus seria um homem que foi revestido pelo verbo divino e que, por ter sido deificado, ou seja, escolhido por Deus, que era um homem digno de honra, né, ele não era considerado Deus, ou seja, era um homem acima dos normais, né, que foi escolhido por Deus para representar o próprio Deus, tá? Então essa era a ideia do adocionismo, ou seja, como se Deus tivesse adotado Jesus, né? E aí, todos esses debates, pensem bem, estão fervilhando na igreja durante um período de perseguição, né? Porque nós estamos falando do século III depois de Cristo, que é o século antes do Édito de Milão, que acontece em 313, tá? Então, e todos esses debates, eles prepararam o terreno para a famosa controvérsia ariana, que foi o principal perigo que a igreja enfrentou, inclusive por causa dos desdobramentos políticos. Nunca esqueça, né? A igreja, nessa época, ela já está envolvida politicamente, né? Teologia e política andam juntas aqui, tá? As decisões do império já são influenciadas pelas decisões do bispado. Então, e aí com a heresia de Ário, né? Ário era um presbítero da igreja de Alexandria, ele ensinava que Cristo era apenas uma criatura. Ou seja, Cristo não era o eterno Filho de Deus. Né? E aí, imagina, os debates começavam a ficar mais complicados, né? Partidários,
né? E usavam os homens usando linguagem ortodoxa, reinterpretando, né? Ainda que não acreditassem na divindade de Cristo, a discussão teológica era complexa, profunda, com alto conhecimento nos manuscritos originais, né? E a igreja, então, responde essas distorções. Como é que ela respondeu? Para sanar as divisões que ameaçavam destroçar a igreja, o imperador Constantino convocou, então, o primeiro concílio doutrinal da igreja, né, realizado na cidade de Nicéia, que foi aquele slide que eu mostrei para vocês, na Ásia Menor, em 325 depois de Cristo. Então, 318 bispos e quase 1.500 auxiliares estavam reunidos nesse concílio. E aí, Atanásio, né, entre eles Atanásio, que ajudou a elaborar o credo de Nicéia, tá? Esse credo expressa precisamente a doutrina bíblica da Trindade. De novo, embora o termo Trindade não tenha sido o foco, nem tenha sido cunhado neste concílio, porque a ideia aqui era o combate ao arianismo, né? Atanásio auxilia nessa composição do credo niceno, tá? Então, Constantino, ele abriu a sessão, óbvio, né? Como na condição de presidente de honra, e depois assistiu às sessões posteriores, visto que a direção das discussões teológicas coube às autoridades eclesiásticas do concílio, tá? Havia um homem chamado Ócio de Córdoba, que ele foi um dos principais conselheiros do Constantino, foi ele quem presidiu o concílio, tá? Então, a Assembleia, o Concílio de Nicéia, afirmou que o Pai e o Filho são da mesma substância. Lembra das duas palavrinhas que foram influenciadas apenas pelo iota, né? Ário e Eusébio afirmando que Jesus era da semelhança, né? Substância semelhante, e, né, Atanásio dizendo não, Jesus é da mesma substância. Então isso, de certa forma, foi reafirmado pelo credo niceno, tá? Então o Pai e o Filho são da mesma substância, ou seja, são coeternos, né? São eternos, e aqui então está declarada a doutrina da Trindade, né? Ancorada na fé histórica, na fé cristã histórica, tá? E foi transmitida desde os apóstolos. Então, essa posição foi reafirmada por uma revisão do credo feito no primeiro concílio de Constantinopla. Então, estamos falando do concílio de Nicéia, em 325, e agora, né, sob o império e o governo de Teodósio, há o primeiro concílio de Constantinopla, em 381, que também tratou da pessoa do Espírito Santo. Esse concílio foi convocado pelo imperador Teodósio I e presidido por Gregório de Nazianzo, né? E aí tem algo bem importante, né? Com a morte de Constantino, falando um pouquinho, né, sobre a morte dele, estamos falando dos dois concílios aqui. Com a morte de Constantino, o império foi dividido entre seus filhos. Constantino II, né, que governou até 340, né? Constante, que é até 350, e Constâncio, que viveu até 361, tá? Então, na verdade, o reino foi dividido entre os três, né? E 340 morre Constantino II, 350 Constante e 361 Constâncio II. Então, essa divisão do império, ela gerou muitas guerras civis, né? Até Constâncio II se tornar o único imperador. Daí, quando ele falece, Juliano, o apóstata, né, sobrinho de Constantino, tentou promover um retorno ao antigo paganismo, mas na sua morte, numa batalha contra os persas,
esse processo de retorno ao paganismo foi interrompido, né? Então, aí houve uma série de trocas, né, de imperadores, muitos imperadores, até surgir Teodósio, certo? Lá na página de número 20, nós já vamos ver, então, o Concílio de Calcedônia, tá? Em meados do IV século, vários ensinos heréticos ameaçavam a compreensão que a igreja tinha da pessoa de Cristo, tá? O primeiro foi proposto por Apolinário, que viveu por cerca entre 310 e 390 depois de Cristo. Apolinário era bispo de Laodiceia, na Síria, e ele negou a existência de uma alma humana racional na natureza humana de Cristo. Ou seja, dizendo que Cristo não tinha uma alma humana racional, né? Ela era substituída pelo Logos divino, e dessa forma o seu corpo, então, seria uma forma glorificada da humanidade, né? E o segundo foi Nestório. Lembra? Nós falamos sobre Nestório também em Cristologia. Nestório viveu entre 380 e 451 depois de Cristo. Nestório era patriarca de Constantinopla e ele argumentou haver em Cristo duas pessoas distintas, uma humana e a outra divina, completas de tal forma que elas eram dois entes independentes. Olha só, nós cremos nas duas naturezas de Cristo, uma natureza divina e uma natureza humana, que a união nós vamos chamar de, vocês devem lembrar, união hipostática, tá? Nestório dizia que Jesus eram dois entes, eram duas pessoas distintas, tá? E nessa discussão do nestorianismo surge a ideia de que Maria seria apenas a genitora de Cristo, ou seja, Christotokos. Preste atenção no que eu vou dizer agora, tá? E aí você vai entender da onde vai vir a chamada Mariologia. O que é Mariologia? É a doutrina em volta, né, de Maria, né? Como se Maria fosse também uma divindade, tá? Como se Maria fosse santa, tá? Olha só. Então, toda essa teoria de Nestório, dois entes, né? Significa que Maria era apenas a mãe, a genitora de Cristo. Ela seria Christotokos, né? Genitora de Cristo, tá? Tokos, genitora, Christos, né? Cristo, né? Messias, ungido. O combate de Nestório era quanto ao termo Theotokos, genitora de Deus, tá? Porque na ideia de Nestório, o corpo de Jesus pertencia à natureza humana, não divina. Daí teve uma terceira posição, que era a posição de Eutico, né? Que ele era um abade de um mosteiro em Constantinopla, que afirmava que a natureza divina de Cristo absorveu a natureza humana. Mais confusão ainda, né? Então Cristo teria uma única natureza, a divina, revestida de carne humana, posição conhecida como monofisismo, uma outra heresia que existia nesse período da igreja. Então, aí para preservar, imaginem, né? Todas essas celeumas teológicas acontecendo, a igreja, né, já tomando partido para um lado para o outro, aí foi convocado o Concílio de Calcedônia, em 451, pelo imperador do Oriente, Marciano, né? E a posição do concílio foi preparada com base na carta que Leão Magno, bispo de Roma, enviou a Flaviano, bispo de Constantinopla. Qual era? O objetivo era acabar com essa série de controvérsias que se seguiram às declarações cristológicas formuladas lá em 325 no Concílio de Nicéia, dizendo que
Deus e o Filho, Pai e o Filho, eram coeternos, né, da mesma substância, coexistentes, né, e assim por diante. Aí, tudo isso, né, foi gerando interpretações, até culminar nesse monte de heresia, né. No credo de Nicéia foi feita a declaração de que Cristo é da mesma substância divina com o Pai, o que foi ratificado, ou seja, reafirmado no Concílio de Constantinopla, que também fez uma declaração mais madura a respeito do Espírito Santo, né? Então, a definição de Calcedônia foi um chamado à unidade da igreja, fornecendo uma definição de fé para tratar do mistério do Verbo que se fez carne, certo? E aí, esse concílio, né, que vai acontecer em Calcedônia, em 451, já é muito perto da queda de Roma, tá? Então, o fim desse período, ele trouxe mudanças significativas não só para a igreja cristã, mas para a cultura da época, né? Por exemplo, em 410, o mundo romano ele ficou aturdido ao ouvir que bárbaros godos, né, tinham capturado e saqueado Roma, o coração simbólico do império, né? Nessa época, a capital imperial ocidental se encontrava em Ravenna. Havia muito, né, essas mudanças, embora Roma fosse o coração simbólico do império, com Constantino, daqui a pouco era Constantinopla, daqui a pouco, né, se mudava para uma outra cidade do Ocidente, daqui a pouco era no Oriente de novo. Então a capital mudava de acordo com o posicionamento geopolítico que acontecia do próprio império e também com as guerras que iam surgindo ali, né? Em vez de um incidente isolado durante os anos seguintes, várias tribos bárbaras devastaram a Europa Ocidental e a África do Norte Ocidental, né? Ainda que o exército romano do Ocidente, né, sob o comando de Flávio Aécio, conhecido como o último dos romanos, tenha conseguido uma última e brilhante vitória na Batalha dos Campos Catalâunicos, né, no norte da Gália. Mas só que aí o poder, nessa época, o poder romano já estava desmoronando no Ocidente. Todas as províncias do Império Romano já eram dominadas pelos bárbaros e os imperadores eram meros fantoches, né? Daí sim, 476, né, melancolicamente, o último imperador do Ocidente foi deposto por mercenários bárbaros, né, érulos que serviam no exército romano, e Odoacro se tornou o primeiro dos reis bárbaros de Roma, certo? Aí a gente encerra esse chamado período imperial da igreja, né, que foi de 313 até 476 depois de Cristo, com a queda de Roma. Aí então entramos para a quarta fase na história da igreja, que é a igreja medieval, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês um pouquinho aí. Vamos lá. Deixa eu apresentar os slides aqui. Só um pouquinho, tá? Bora lá, vamos falar da igreja medieval, certo? Bem, esse período da igreja medieval, ele vai da queda de Roma, né, 476 depois de Cristo, até 1453, com a queda de Constantinopla, tá? Quase um milênio aí nós estamos falando, né? Olhando aquela nossa linha do tempo aí, né? Essa linha verde aí que vocês estão vendo,
né? Foram esses primeiros 500 anos da história da igreja, que compreende, então, o período apostólico, o período da igreja perseguida, o período da igreja imperial, tá? Que vai até 470, 467, 476 depois de Cristo, tá? Então, os primeiros 500 anos, né? Os primeiros 5 séculos da igreja compreende, então, o período apostólico até 100 depois de Cristo, com a morte do apóstolo João. Depois de 100 até 313, a igreja sendo perseguida, né? Até o fim, 313 com o Edito de Milão. 313 até 476, do Edito de Milão até a queda de Roma, nós temos a igreja vivendo um período imperial. Agora nós estamos aí com a igreja vivendo o período da Idade Média, né? A idade ou o período medieval da igreja, certo? Então, aqui, né, lembrando um pouquinho, né, o que nós já vimos, os cristãos primitivos, formação do cânon, Império Romano, perseguições, os pais da igreja e os grandes concílios, tá? Só que tem algo bem importante, né? Alguém vai perguntar, por que estudar a história da igreja? Né? Qual a importância de estudar a história da igreja? Né? Fazendo aí uma introdução para entrar nesse período medieval. Primeiro, óbvio, é a nossa história, né? É a história do cristianismo, a história teológica, a história da filosofia, a história de tudo o que a nossa fé está baseada hoje, né? Vem dos pais da igreja, vem desse período. É muito importante nós estudarmos a nossa história. É muito importante nós conhecermos os erros do passado, porque houveram muitos erros dentro da história da igreja, né? O próprio rumo que a igreja toma depois com a igreja romana, o catolicismo romano, as cruzadas, tudo o que foi feito em nome de Deus são erros do passado que não podem ser esquecidos, né? Também é importante para nós conhecermos os fundamentos da nossa fé. Onde é que eles estão baseados? Quais foram as fontes? Né? Alguém acha, o calvinismo, né, as doutrinas que Calvino identificou, foi Calvino que descobriu. Nada disso, né? Calvino bebeu muito dos pais da igreja, e todos os reformadores, de certa forma, foram influenciados pelos pais da igreja, pelos pais apostólicos, pelos pais apologistas, né? Todos os homens que a gente já viu na aula passada. E, claro, muito importante também é observar e entender a ação de Deus na história do homem, né? O Justo Gonzalez, um grande historiador, talvez um dos maiores nomes contemporâneos em relação à história da igreja, ele vai dizer, na história do pensamento cristão, ele vai dizer: quem não conhece a sua própria história não sabe por que como é e, portanto, não tem liberdade de ser de outro modo. Quem, por outro lado, começa a compreender por que é de certo modo, começa também a descobrir a possibilidade de ser diferente, tá? Então, esse período medieval, né, o período da Idade Média, ele é um período melhor dizendo, entre os séculos V e XV, né? Ele tem início, então, com a queda do Império Romano do Ocidente, tá? E termina com a queda do Império Romano do Oriente. E muito conhecido como a Era das Trevas, né? Você vai ouvir falar muito que esse período da Idade Média é chamada a Era das Trevas, tá? E aí, tá? Olha só que interessante, esse mapa, né? Que mostra como estava o Império no Ocidente, né, e o Império no Oriente, tá? Então, nós temos aí Roma, na Itália, né, como a capital, o coração do Império. Temos lá Constantinopla, na Turquia, como a capital do Império Oriental, tá? E aí os bárbaros começam a invadir, tem o declínio do Império e o início do feudalismo. Eu ia perguntar, por
que a Idade Média era chamada do período das trevas, né? Olha que interessante. Chamada de período das trevas porque os próprios renascentistas, né, chamavam esse período da Idade Média da Idade das Trevas, né? Com a ideia de que a palavra média, né, indica algo que está em posição intermediária. E para os pensadores do século XVIII, conhecidos como iluministas, esse período da história se localizava entre a Antiguidade Clássica, né, encerrada com a conquista de Roma pelos Érulos, em 476, e a Idade Moderna, da qual eles faziam parte. Ou seja, é como se fosse uma lacuna entre um período clássico e o período da modernidade, né? O período do iluminismo, certo? Então, por isso que eles chamavam de período das trevas. E aí Paulo Osório, né, vai dizer o seguinte: se os bárbaros foram enviados para dentro das fronteiras romanas, somente para que a igreja de Cristo se enchesse de hunos, suevos, vândalos, burgúndios, de diversos e inumeráveis povos de crentes, louvada e exaltada seja a misericórdia de Deus, ainda que isto se dê mediante a nossa própria destruição. Então, com a queda de Roma, a igreja, né, foi recebendo, né, foi de certa forma recebendo convertidos desses povos bárbaros, né? E aí acontece, né, algo bem interessante, os reinos bárbaros aqui, que você já vai ver, né? Então, o próprio império agora está dividido em diversos reinos bárbaros. Então, esses são os impérios aqui, ainda o Império Romano do Oriente, mas o Ocidente, todo ele dividido entre os bárbaros. Daí, o Filas, né, transcreveu a língua gótica e traduziu as escrituras para ela, que, de certa forma, também permitiu que muitos pudessem ter acesso aos textos bíblicos. E aí começa a surgir cristãos, né, entre os bárbaros, arianos na África, Espanha, Itália, e, claro, a introdução de mais práticas pagãs no Império, tá? E aí, né, acho que eu só não alterei só um pouquinho, gente, deixa eu voltar aqui, um minutinho, não alterei o título lá do meu slide, só um pouquinho, ficou como os pais da igreja, só um pouquinho, deixa eu só alterar aqui, opa, minutinho que deu problema no meu slide aqui. Agora sim. Um pouquinho aí que a gente já volta com o slidezinho na tela. Bora lá, pra gente encerrar essa parte aqui e aí a gente conclui mais esse período da história da igreja. Bom, agora sim. Então, nesse período da Idade Média, a Europa está dividida entre os bárbaros, né? De novo, olha como a Europa tem diversos reinos agora. Isso tudo era um império só, né? Roma, em 476, já estava em declínio, né? Todo o império né? O Império do Oriente, já todo ele acabado. Permanece o Império do Império do Ocidente, já todo ele dominado pelos bárbaros. Permanece o Império Romano do Oriente, se você olhar aqui à sua direita nesse mapa, né? Capital Constantinopla, ele vai até, então, 1453, né? Permanece, então, esse período da Idade Média com ainda, né, o Império Romano no Oriente. E aí começam a surgir reis de diversos, né, muitos reis, por exemplo, a Europa está virada a Itália está virada em reis nesse período, né? Por exemplo, Milão, Florença, Nápoles,
todos eles possuem reis ali, né? Os senhores feudais vão se tornando reis, vão dominando, vão conquistando, vão de certa forma avançando e vão, né, com a bênção da igreja estão sendo declarados como reis, né? A igreja tem uma relação muito próxima com os feudos e aí surgia aquela questão de qual bispado se fazia parte determinado rei ou senhor feudal, né? E aí o avanço da Igreja Católica, né, romana, lembrando que católica é uma palavra que foi tomada pela Igreja Romana, né, Igreja Católica Apostólica Romana, né, mas o termo católica significa a Igreja Universal de Cristo, né? Ela é católica, ou seja, ela é universal. Ela é uma igreja de todos os crentes. Então nós temos esse entendimento, né? É claro, aí a Igreja Católica surgem os primeiros papas, né? E aí o poder, a política e a teologia, né, andam muito próximos, né? Então, notem aí, né? A igreja perseguida vai até o século III, né? A imperial a partir do século IV. E aí tem a instituição do papado, né? O grande pai, né? A ideia do vigário de Cristo na terra, o herdeiro do trono de São Pedro, essa ideia do papado, né? Algo muito não muito longe, pode criticar o papado, né? Quando a gente fala aí de cobertura espiritual, não deixa de ser algo muito parecido com a ideia do papado, tá? Então o bispo de Roma, Leão I, vira o papa, né? Então o pai de todos, né? O grande pai, o pai apóstolo. Daí começa a sucessão apostólica, essa ideia de que o bispo herda o trono de Roma, né, a primazia de Pedro, né, como se Pedro fosse o primeiro papa, e aí começam as alianças com os bárbaros. Tá? E aí entra um período muito interessante nessa história toda que a gente está estudando, que são as ordens monásticas, que estará lá na página de número 23, tá? Olha que interessante. Aí entra o monasticismo medieval, né? Opa, de novo eu tô com o título Pais da Igreja aqui, né? Deixa eu trocar aqui que eu acabei copiando os slides para aproveitar a estrutura e ficou ali Pais da Igreja, né? Só um pouquinho, deixa eu trocar aqui, tá? Um minutinho. Minutinho aí, para não ficar... E eu aproveito que eu já estou visualizando o erro, já salvo o meu slide. Monasticismo. Gente, vocês estão por aí ainda? Não estou vendo nenhum comentário aqui. Devem estar prestando atenção na aula ou... né? Por favor, digam aí se está tudo certo. Tudo certo por aí, gente? Deixa eu ajustar aqui meu slide e a gente já volta e conclui o nosso... Aí. Bora lá. Aí, monasticismo, né? Muito legal essa questão do monasticismo, né? Se você gosta de filmes... estamos... se você gosta de filmes da Idade Média, se você gosta, né? Se você assiste filmes desse período, é muito comum você ver essas ordens monásticas sendo retratadas, tá? Nestas obras. Deixa eu só botar para carregar aqui, gente, só um minutinho. Senão eu vou ficar sem o e-book. Só um pouquinho. Minutinho.
Um minutinho aí. Então, é comum você ver essa questão, né? Sobre o monasticismo oriental, monasticismo ocidental, né? A regra de São Benedito, né? Da ideia do monasticismo, que era de constituir uma escola de serviço ao Senhor, ou seja, a igreja, a ideia do movimento monástico medieval foi uma reação contra o grande número de bárbaros que entraram na igreja, né? Trazendo consigo muitas práticas pagãs e semi-pagãs. O aumento da imoralidade, especialmente entre os nobres, né? Levou muitos a verem com ceticismo a possibilidade de alguma reforma social. Os próprios papas, nessa época, eles negociavam, né? Você sabe que eu vou gravar uma aula esse final de semana e vou disponibilizar na segunda, que vai falar sobre a igreja ortodoxa e a igreja católica, tá? Muito legal para bacharelado, mas vai estar disponível no YouTube. O papado nessa época, ele era tão corrupto que os papas tinham filhos, os papas negociavam, os papas compravam os votos do concílio para a eleição do Papa, né? Então havia uma corrupção muito grande. Então o movimento monástico ele era um refúgio, né, dos que se revoltaram contra a decadência daquele tempo. Então, daí surge o movimento de São Benedito, né? O movimento benedito, que surge no final da Antiguidade Clássica, e a partir dele, como fruto das reformas internas do monasticismo, olha só, antes da reforma, já havia, né, esse movimento muito grande que a igreja que muitos já faziam como uma expectativa de reforma, né? Uma expectativa de realmente trazer a igreja para a verdade, né? Então, muitas reformas internas começam a surgir nesse período, tá? Então, e aí surgem as ordens, né, franciscanas e também as ordens, a ordem dominicana, né? Essa ordem franciscana e dominicana são chamadas de ordens medicantes, tá? Então, é muito interessante porque isso tudo vai dar início a esse movimento monástico, né? Que dava ênfase ao celibato, à obediência ao papado, à pobreza, à oração. Algumas não eram tão obedientes ao papado assim, elas até, de certa forma, eram movimentos que mostravam o Papa como alguém que estava envolvido com a corrupção, que era o problema da igreja, né? E isso tudo, de certa forma, vai surgindo aí. Surge a ordem agostiniana, né? Que foi uma ordem medieval dos cônegos de Agostinho, né? Que surgiram por volta de 1100 e eles adotavam a regra de Agostinho, tá? Acho que travou aí, só um pouquinho. Um minutinho. Travou a aula ou não? Ou é impressão minha? Caiu? Travou? Só um minutinho. Deixa eu ver. Opa. Travou, gente? Só um pouquinho. Será que minha internet travou? Tá tudo ok aí? Tá tudo ok, né? Deu uma travada aqui. Achei que tinha caído a aula aqui. Certo? Então, havia aí toda essa questão, né? Um movimento, uma vida mística, uma vida voltada para o amor de Deus, em relação aos pecados, tudo mais, tá?
E aí surgem, então, duas ordens bem interessantes que são chamadas de ordens medicantes, né? Os franciscanos... Oi? Tá acabando a aula já. Os franciscanos, né? Fundado em 1210 por Francisco de Assis, em Assis, na Itália. Né? E antes da sua conversão ele havia sido um cavaleiro filho de rico, comerciante, né? Alguém que, de certa forma, tinha aí uma boa vida, né? E ele abandona, então, as riquezas e pompa por amor a Cristo, né? E a sua grande preocupação era com a pregação ao povo e com a pobreza. Durante, por exemplo, a Sexta Cruzada, em 1210, foi ao Egito, onde recebeu liberdade para pregar aos súditos do sultão, né? Daí, claro, surge aí uma ordem franciscana para as mulheres também, e a ordem franciscana adota uma regra própria, né? Suas principais ênfases eram o serviço, né? Voto de pobreza, castidade, obediência ao Papa, o culto e a pregação, né? E muitos membros dessas ordens foram missionários, né? Na Espanha, no Egito, na Índia, na América, na China, né? E qual é interessante? O serviço de caridade dessa ordem era muito evidenciado, né? Para vocês terem uma ideia, quase 10.000 franciscanos morreram enquanto cuidavam do povo durante a peste negra, por volta aí de 1348, 1349, né? Vários membros da ordem foram eruditos de destaque, né? Servindo em universidades como Oxford, Cambridge, na Inglaterra, né? E muito diferente de outras ordens, eles viviam em comunidade, eles serviam a comunidade, né? Estavam em mosteiros, óbvio, né? Separados do mundo, né? Mas os franciscanos ministravam ao mundo nas universidades, em missões e em hospitais, tá? E daí, claro, também os dominicanos, tá? Já vou encerrar aqui para a Esther fazer a participação dela, senão também não vou conseguir ir muito longe, né? Os dominicanos também pertenciam a uma ordem mendicante fundada em 1216, tá? Por Domingos Gusmão, em Toulouse, na França. Uma barca pequena que grande é o mar, Jesus segura minha mão, ele é meu piloto. E tudo vai bem. Domingos Gusmão, em Toulouse, né, na França, e eles também usavam a regra de Agostinho. E vários monges conhecidos... Não bate, senão o pai não consegue falar. Vários monges foram conhecidos, né? Tomás de Aquino, Jerônimo Savonarola. Jerônimo Savonarola foi um pré-reformador, né? Que acusou o Papa Alexandre VI, né, das suas corrupções. Tá? Até aquele livro da CPAD, Heróis da Fé, fala sobre Jerônimo Savonarola. Tá? Perdão. Bartomeu de las Casas, né? Também foi outro monge dominicano. E o objetivo desta ordem era pregar a ortodoxia e refutar a heresia. Tá? Muitos deles, como o próprio Jerônimo Savonarola, né, foi um mártir, né, mandado aí pelo próprio Papa para a fogueira. Então, embora a ordem, todas as ordens, de certa forma, traziam a ideia da obediência ao Papa, né, havia aí um combate muito forte contra as heresias, tá? Os dominicanos, eles tinham um interesse especial na evangelização dos muçulmanos, e nos anos anteriores
a reforma, a ordem acabou até auxiliando a Inquisição, né? Houveram outras 3 ordens que foram ordens militares monásticas. Isso mesmo, o Elson está perguntando, né? Surge aí a ordem dos Templários, né? Houve primeiro a ordem dos Hospitalários, conhecida também como a ordem de São João de Jerusalém, né? A ordem dos Templários, conhecido como os Cavaleiros Templários, que foi fundada em 1119, né, por um cavaleiro francês. Tanto os Hospitalários quanto os Templários foram perseguidos na França e suprimidos em toda a Europa, né? E os seus bens foram transferidos para os Hospitalários, tá? E houve uma terceira ordem, que era a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, fundada... Ah, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, o pai já vai terminar a aula. Vem cá. O pessoal quer te ver, vem cá. Ó, os Cavaleiros Teutônicos, né? Que foi fundada em 1190, estabelecida em Acre, né? Não no Brasil, Acre, na Palestina. Após a derrota das forças cristãs no Oriente Médio, os teutônicos conquistaram áreas na Prússia em 1229 e 1279, onde construíram cidades, castelos, e por volta de 1329, os cavaleiros teutônicos já controlavam toda a região do Báltico, tá? Então, as principais ênfases dessas 3 ordens eram pobreza, obediência, castidade, serviço militar e o estilo de vida comunitário, né? Além de desempenharem tarefas militares, serviam em hospitais, né? O governo dessas ordens estava centralizado sobre um grão-mestre, né, que era o ministro-geral e comandante militar da ordem, e o objetivo era proteger os lugares de peregrinação na Terra Santa. É nesse período que começam a surgir, né, invenções como a lança que feriu a Cristo, o santo sudário, né? Começam a inventar aí relíquias da religião com o objetivo de lograr lucros financeiros a ponto, né, de extorquir o povo e desta forma o povo contribuir para o Estado romano. Tu não vai dar tchau pro pessoal? Já estou terminando a aula. Vem aqui dar tchau. Certo, gente? Ok? Espero que tenham gostado dessa aula. É a terceira, temos mais 2, né? Paramos na página 26. Eu quero dedicar a próxima aula a falar um pouquinho sobre a teologia escolástica de Tomás de Aquino e o declínio do papado. Santo Graal também, tudo isso, né? Manda beijo pro pessoal. Canta então, para encerrar. Vamos cantar mais uma música. Que ruja o leão. Como é que é? Que a terra estremeça. Que ruja o leão, que a terra estremeça. Diante da majestade de Jesus. Diz, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Um ótimo final de semana. Um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Com Deus. E até a próxima semana, se o Senhor Deus permitir. Até a próxima semana? Até a próxima semana de Deus. Se Deus permitir. Se Deus permitir. Tchau, tchau. Manda beijo. Tchau, para uma beijo. Tchau, pessoal. Não esqueça de deixar o seu like, seu comentário depois. Voltem no vídeo aqui da aula. E ative o sininho. Ative o sininho. Voltem depois aqui na aula e comentem, por favor, porque daí o canal acaba tendo mais relevância. Voltem aqui e deixem seu comentário depois. Cadê o beijinho? Alguém vai mandar beijinho pra Teté? Ó, ali, ó. A Silvana mandou. Olha lá. Quem mais? Vera Brunelli, mais uma aula maravilhosa. A Marinês, ó. Deus abençoe, Teté. Obrigado, Marinês. Obrigado, Marinês.
Ó, a Ariana. Quem mais? A Leda. Alguém vai mandar um beijinho aí? Manda um emoji de beijinho pra Teté. Obrigada, Ariana. Obrigado, Ariana. Ó, a Leda. Obrigada, Leda. A Silvana mandou beijinho. Obrigada, Silvana. A Marinês mandou beijinho também. Tchau, gente. Se deixar aqui, fica com a corda toda a noite toda. Deus abençoe a todos. Voltem no vídeo aqui depois que eu fechar e, por favor, comentem, tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.